como é que você enxerga nesse futuro imediato, no futuro a longo prazo, as propostas para enfrentar esse desafio? Porque o que eu sinto, André, é que quando a gente tem um paciente com AVC, a gente tem um paciente com dor crônica, se a gente não olhar para a questão da depressão, e nem se fale do lesado medular, que é um desafio para nós. Aquele paciente que até está evoluindo bem, mas que a depressão é tão marcante que nem ele consegue enxergar os ganhos que ele está tendo. E você sabe que também o suicídio na lesão medular é um dado, né, a gente precisa ficar muito atento, é um dado existente, prevalente e que vem aumentando. Quais são os desafios? Como é que nós vamos enfrentar? Como é que você enxerga esse futuro no médio e longo prazo? Então, isso é uma coisa que a gente está cada vez mais pensando dentro da psiquiatria. A gente sabe que cada vez mais as pessoas vão ter doenças crônicas e elas vão ficar vários anos sobrevivendo, porque hoje avançou muito os tratamentos, é muito mais difícil morrer de condições como lesão medular do que era no passado, doença cardiovascular, AVC e assim por diante, mas isso vai ter os pacientes vão ter muita depressão. Também, mesmo pessoas que não tenham nada, né, entre aspas, 20% vai ter um transtorno mental ao longo da vida. E não tem psiquiatra para todo mundo. Não dá para a gente formar 20% dos médicos como residentes como psiquiatra, né? Eu não acho que essa é a solução. Então, eu imagino que a solução vai ser baseada na inovação. A gente está vendo muita inovação nos últimos tempos, né? Pode até parecer meio paradoxal, poxa, né? Inovação na psiquiatria, a gente viu lá na rádio fazendo diagnóstico super preciso. Como é que você está falando isso na psiquiatria, que é a relação médico-paciente particularmente humanizada? Mas eu penso o contrário, que a inovação vai ajudar a gente a cuidar melhor dos nossos pacientes, porque vai permitir que a gente atinja muitos pacientes fora dos grandes centros com mais escalabilidade. Então, por exemplo, a telepsiquiatria, que pode ser feita à distância, em comunidades carentes, em que um psiquiatra não conseguiria chegar. O uso de aplicativos, por exemplo, para tratar transtornos mentais, é algo que eu vejo como praticamente o único na psiquiatria, talvez haja em outras áreas da medicina, mas isso de poder usar uma terapia cognitivo-comportamental por aplicativo e poder tratar pessoas, talvez não com diagnóstico, mas aquilo, né? Sintomas depressivos, sintomas ansiosos, insônia, dor, que depois vai virar eventualmente um quadro depressivo, isso é uma escalabilidade sem precedentes. E o que é mais interessante disso é que não existe nada de novo na forma do conteúdo, é muito mais a forma. Desde a década de 90, por exemplo, já tinha manual que ensinava a pessoa a fazer TCC sozinho. Então, a pessoa já comprava eu ia falar internet, mas também não tinha internet, né? Já comprava pelo correio na década de 90 e fazia em casa. Agora é muito mais fácil fazer por um aplicativo que está te lembrando de como fazer, de fazer isso. E por último, né, a nossa área que a gente estuda muito, né, talvez uma das nossas áreas preferidas, que é a neuromodulação, usar a estimulação magnética, estimulação elétrica transcraniana, que aí é para dar uma grande resposta, uma resposta clínica mais rápida para os pacientes e evitando o uso de fármacos, nada contra os fármacos, eles funcionam muito bem, mas a gente sabe que muitas pessoas têm efeitos colaterais, desistem do uso, e aí, de novo, voltando para os pacientes com quadros clínicos, que esses sim têm mais ainda contraindicações enfim, efeitos colaterais com os psicofármacos. Você sabe que eu adoro quando você fala sobre isso, porque a minha formação original é medicina física, são os meios físicos do tratamento do paciente. E hoje eu vejo recrudescer isso, porque a gente tem mais opções em termos de meios físicos. A física médica, a física aplicada, a biofísica, ela traz para nós realmente uma nova vertente. E aí, para finalizar, eu te pergunto, a gente consegue controlar esse paciente que está fazendo uso de meios físicos à distância? Já é possível a gente manter o paciente em neuromodulação à distância, controlando o que ele fez, quantas vezes ele fez à distância? Porque a conectividade está aí. Será que a gente já conseguiu chegar nesse ponto? Eu acho que esse vai ser um dos grandes desafios. A resposta mais simples, eu acho que não ainda. Eu acho que a gente está
começando a fazer isso, e esse até a gente vai ter até desafios bioéticos e regulatórios muito fortes em relação a isso. E até só dando um exemplo, enfim, a pandemia, eu acho que mostrou para a gente que isso é um caminho sem volta, né? Ficou muito, um exemplo muito claro em 2019, o CFM aprovando a tele e voltando atrás 2 meses depois. E aí, 2022, aprovaram o CFM de novo, acho que ninguém nem ficou sabendo, porque era meio óbvio, né, assim, que ia aprovar. Então, é um caminho sem volta mesmo. O FDA, que é a agência regulatória americana, durante a pandemia, aprovou 5 aplicativos para uso em saúde mental. Isso é algo sem precedentes. Imagina aprovar um aplicativo que nem aprova um medicamento para saúde mental. Veio um monte de questões. Quem que paga isso, já que o FDA aprovou? Eu li um artigo recente que não havia meios regulatórios nos Estados Unidos para pagar isso, pelos convênios. Outra questão, quem que prescreve isso? Então, começou uma discussão, é só o médico que prescreve, mas claro que psicólogos, enfim, não estou nem pensando ainda se é certo ou não de tão prematuro isso, mas eles querem prescrever também. E a gente vai ter tudo isso no Brasil. De novo, uma das grandes questões vai ser ter essa conectividade, é difícil acompanhar, e até pensando na sobrecarga da gente, como médico, que a gente estava falando no começo. Como é que a gente acompanha um paciente 24 horas por dia? Né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, são questões maravilhosas aí para a gente discutir. André, o desafio do conhecimento associado com mais inovação, sem esquecer regulação. Esse é o ponto. Para tudo que a gente faz nesse planeta, precisa ter regulação e precisa ter mecanismos de controle e avaliação. Parabéns, André, você está inovando numa área que interessa a todos nós, né? Porque, no fundo, a psiquiatria é o que mais chega perto da medicina do bem-estar. A gente precisa estar bem para continuar produzindo nesse cenário que nos pede, né? Nos pede que a gente esteja presente e produzindo conhecimento. Obrigada, viu? Um prazer falar com você. Um prazer mesmo. Obrigado. Prazer é meu.